Olá, senhores, meu nome é Erimael e nossa aula de hoje é sobre processos de propagação de calor. Vamos lá, senhores. Processo de propagação de calor. A mudança de energia térmica da região de maior temperatura para a região de menor temperatura pode ser processada de três maneiras distintas. Observe só, nós sabemos o seguinte, que calor é a transferência de energia, é a energia que passa de um corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, essa energia que sai do corpo quente e vai para o corpo frio, ela pode se propagar, ela pode ser transmitida de três formas. E essas formas são condução térmica, convecção térmica e irradiação térmica. Nós vamos falar sobre cada um desses processos de propagação de calor. O primeiro deles seria a condução térmica. O que seria a condução térmica? Condução térmica é o processo de propagação de calor no qual a energia térmica passa de partícula para partícula em um meio. Então, nesse processo de propagação de calor, ocorre exclusivamente em corpos sólidos e a energia térmica, o calor, ele se propaga de partícula para partícula, de molécula para molécula. Por exemplo, aqui nós temos uma panela, com algum líquido extremamente quente e você coloca uma colher dentro dessa panela. Depois de um certo tempo, o calor ele vai se propagar da extremidade da panela até a outra extremidade. Observe que a parte que está em contato com essa panela, ela está mais avermelhada. Isso nos indica que a temperatura está maior. Então, esse calor ele vai se propagando de molécula para molécula até chegar nessa extremidade aqui. O que vai acontecer? Essas moléculas que estão mais próximas do corpo quente, elas vão vibrar e vão passar a sua energia, para a molécula seguinte e assim sucessivamente. Aqui eu trouxe uma ilustração que demonstra muito bem o que acontece microscopicamente com esse processo de propagação de calor. Aqui, por exemplo, eu tenho uma barra, pode ser uma barra metálica, e essa barra metálica, em uma das suas extremidades, ela é colocada aqui em contato com uma fonte de calor. Ora, essa extremidade aqui que está em contato com uma fonte de calor, as suas moléculas começam a vibrar e passam essa vibração para as moléculas seguintes. Ora, esse calor que vai se propagando de molécula para molécula vai chegar até a outra extremidade, tá bom? Observe que na extremidade onde você tem a fonte térmica, as moléculas vibram mais, significa dizer que a sua temperatura nessa extremidade aqui é maior do que em relação à outra extremidade. Observar, senhores, que as moléculas elas não se deslocam de uma extremidade à outra. A única coisa que se desloca de um lugar para o outro, senhores, é o calor, porque ele vai se propagando de molécula para molécula. E aí a outra extremidade, quando recebe essa energia, a sua temperatura vai aumentando, consequentemente as suas moléculas vão vibrando cada vez mais. Condutores e isolantes. Na condução térmica, senhores, os corpos, a energia térmica se propaga de molécula para molécula e nós temos materiais, nós temos substâncias que facilitam essa propagação de calor e outros materiais que dificultam essa propagação de calor. Os corpos que facilitam a propagação do calor, nós chamamos de condutores térmicos. E os corpos que dificultam ou que não facilitam a propagação do calor, a condução do calor, nós chamamos de isolantes térmicos. Então, o que seria um condutor térmico? O condutor térmico é todo e qualquer material nos quais o processo de condução de calor é acentuado, é facilitado.
Exemplo de um material que facilita a condução térmica seria os metais. Os metais são ótimos condutores de calor. Aí você tem o ouro, a prata, o cobre, o alumínio, o cobre, são ótimos condutores de calor. Aqui, por exemplo, você tem uma panela, essa panela está em contato com uma fonte térmica, consequentemente o calor vai ser conduzido dessa extremidade da panela até essa outra extremidade aqui. Observe que o calor ele vai se conduzindo de molécula para molécula até que toda essa panela vai aumentando a sua temperatura lentamente e aí depois transfere esse calor para o líquido e assim você vai cozinhar os alimentos, tá bom? Então, esse processo de propagação de calor nós chamamos de condução térmica e como nos metais esse processo ele é acentuado, ele é facilitado, nós utilizamos preferencialmente as panelas de metais para cozinhar alimentos porque facilita essa propagação de calor. Isolantes térmicos. O que seriam isolantes térmicos? São materiais nos quais ocorre pouca ou nenhuma transmissão de calor. Todo material que possui muito ar na sua composição é um bom isolante térmico. É um material que dificulta a propagação de calor. Isso porque o ar é considerado um isolante térmico. Então, exemplo de materiais que são ótimos isolantes térmicos. Aí você tem a madeira, é por isso que algumas panelas, algumas colheres, elas são feitas, os cabos delas, ou elas são feitas de madeira. Você tem algumas panelas que são o cabo de madeira, algumas colheres também o cabo de madeira, porque a madeira é um ótimo isolante térmico. Então, quando você segura, por exemplo, o cabo de uma panela, você não vai se queimar, porque ela não vai estar tão quente assim, porque a madeira é um isolante térmico. Outro material que é um ótimo isolante térmico é o isopor. Então, por exemplo, você quer manter a temperatura de um determinado líquido, determinado material, você coloca dentro de uma caixa de isopor. O material aqui dentro dessa caixa de isopor, vai dificultar o que? O calor de entrar, ou então o calor de sair de dentro desse material, fazendo com que esse material mantenha a sua temperatura durante um bom tempo. Então, madeira e isopor são ótimos isolantes térmicos. E lembrando que isolante térmico é todo e qualquer material que dificulta a propagação de calor por condução térmica. Outro processo de propagação de calor nós chamamos de convecção térmica. O que seria convecção térmica? Senhores, convecção térmica é o processo de propagação de calor no qual a energia térmica se propaga pelo movimento de massas líquidas ou gasosas, que alteram suas posições no meio devido à diferença de densidade. Então, observe só, senhores, no processo de propagação de calor por convecção térmica, ocorre o quê? Ocorre movimento das massas líquidas e gasosas. Então, a matéria ela se desloca, ela se movimenta. Ela se movimenta devido ao quê? Devido à diferença de densidade. Observe só, os corpos mais densos, eles tendem a descer, consequentemente, os corpos menos densos, eles tendem a subir. Então, por isso que nesse processo de propagação de calor ocorre um movimento das massas gasosas e massas líquidas, Ocorre um movimento das substâncias, dos materiais que compõem os corpos. Vamos entender melhor. Na convecção térmica, a transferência de energia por convecção ocorre em materiais líquidos e gases. Então, observe só, senhores, na condução térmica ocorre em corpos sólidos, já a convecção
ocorre exclusivamente em líquidos ou gases, ocorre em fluidos, tá bom? E é um fenômeno cíclico, no qual formam-se correntes de convecção, ou seja, o fluido, o ar ou a água, né? O líquido ou gás mais quente tende a subir, consequentemente, o mais frio tende a descer. Observe só, senhores, o que está mais quente significa dizer que a sua temperatura é maior. Se a temperatura desse corpo é maior, significa dizer que as suas moléculas vibram mais. Então, as moléculas desse corpo ou desses corpos, elas estão mais afastadas umas das outras. Então, esse corpo, ele possui um volume maior. Se ele possui um volume maior, significa dizer que a sua densidade é menor, então ele tende a subir. Consequentemente, os corpos mais frios, de menor temperatura, as suas moléculas vibram menos. Se elas vibram menos, elas estão mais próximas, são mais próximas. Então, seu volume é menor. Consequentemente, a sua densidade é maior. Então, elas tendem a descer. Então, o corpo quente ele tende a subir porque ele é menos denso e o corpo frio ele tende a descer porque ele é mais denso. Então, por exemplo, na refrigeração de alimentos em refrigeradores domésticos, assim como o aquecimento da água em uma chaleira, acontecem por correntes de convecção. Vamos entender o que seria a corrente de convecção. Observe só, na geladeira, senhor, você tem a parte de cima normalmente, né, que seria o congelador, e aí o congelador é a parte mais fria da geladeira. Então o ar em contato com o congelador, ele é um ar que tem menor temperatura. Se ele tem menor temperatura, ele é mais denso, então ele tende a descer. Quando esse ar mais frio desce, ele vai esfriar os alimentos que estão logo aqui abaixo. Consequentemente, o ar que está aqui abaixo, ele está mais quente, então ele tende a subir. Quando esse ar que está mais quente, ele sobe, ele chega, fica em contato com o congelador, ele esfria, ele desce. Consequentemente, o ar que já está aqui embaixo está mais quente, ele tende a subir, provocando assim um movimento cíclico, né? Provocando assim uma corrente, que nós chamamos de corrente de convecção. Então, a corrente de convecção, senhores, o ar frio, ele desce, consequentemente, o ar quente, ele sobe. Aqui eu trouxe uma animação, né? Um GIF que ilustra muito bem isso. Aqui imagine só que você tem uma panela de vidro, onde você tem líquido aqui dentro, e aqui você tem uma fonte de calor, por exemplo, uma fogueira. Consequentemente, quando você aquece o fundo dessa panela, o líquido que está em contato com esse fundo, ele tende a aquecer. Quando esse líquido aquece, o volume dele aumenta. Consequentemente, ele fica menos denso. E aí ele sobe. Quando esse líquido chega na parte aqui de cima, ele esfria, né? Porque está mais longe da fonte de calor, ele fica mais frio. Quando ele fica mais frio, ele fica mais denso, então ele tende a descer, provocando assim, esse movimento que nós chamamos de corrente de convecção. Tá bom? Que nós chamamos de corrente de convecção. E esse processo de propagação de calor nós chamamos de convecção térmica. Tá bom? Nós chamamos de convecção térmica. Observe, senhores, que há deslocamento de massa, há deslocamento de matéria. Por quê? Observe só, o corpo que está mais próximo aqui da fogueira, ele esquenta, né? Esse líquido aqui ele esquenta, esse líquido sobe. Quando ele chega mais aqui no alto, né, ele esfria e aí ele desce. Então, a matéria se desloca, tá bom? A matéria se desloca. Então, ocorre deslocamento de matéria. É por isso que quando você coloca uma panela no fogo com água e depois de certo tempo você olha aquela água borbulhando, o que está acontecendo? A água que está lá no fundo está subindo, consequentemente a água que está aqui em cima ela
desce, provocando assim um movimento de giro que nós chamamos de corrente de convecção. Continuando, doutores, um exemplo de corrente de convecção, você tem a brisa que ocorre nas regiões litorâneas, podem ser explicadas pela existência da corrente de convecção. Então vamos entender o que nós chamamos de brisa marítima ou brisa terrestre, que acontece muito nas regiões de praia, aqui nas praias de São Luís, aqui no nosso litoral. Observe só como é que isso ocorre. Ora, senhores, durante o dia, você tem durante o dia o sol lá incidindo sobre a água do mar. Está aqui, essa região aqui é a água do mar. E aqui você tem a região continental, que seria, por exemplo, a areia da praia. Ora, senhores, durante o dia, a água do mar ela está mais fria, ou seja, a temperatura dela é menor. Se a temperatura da água do mar é menor, significa dizer que o ar que está aqui sobre a água do mar, ele também tem temperatura menor, então ele tende a descer. Então, o ar que está próximo ao mar, ele tende a descer, porque a temperatura dele é maior. Consequentemente, na areia da praia, a temperatura da areia, da terra ali é maior. Então, consequentemente, o ar que está ali, ele tende a subir, provocando assim, o ar que está próximo à areia sobe. Consequentemente, o ar que está próximo ao mar, ele vai em direção à areia ocupar esse espaço. Então, você tem um deslocamento de massa de ar da água, do mar, para o continente. Isso nós chamamos de quê? De brisa marítima, ou seja, o vento, ele está vindo do mar e indo para o continente. Isso porque o ar que está aqui em contato com a areia do continente, ele tende a subir, consequentemente o ar que está aqui sobre a água, ele vem e ocupa esse lugar, provocando assim o que nós chamamos de brisa marítima. Isso acontece durante o dia. Quando chega a noite, acontece o fenômeno que nós chamamos de inversão térmica, ou seja, esse movimento de brisa, ele se inverte. Por exemplo, durante a noite, a areia da praia ela está mais fria, consequentemente, a água do mar ela está mais quente. Então, pelo fato da água do mar estar mais quente, o ar que está próximo ao mar, a água, ele tende a subir. Consequentemente, o ar que está próximo à areia, que está mais frio, vem e ocupa esse lugar, provocando assim uma corrente de convecção, onde o mar se desloca do continente para o mar. Isso nós chamamos de brisa terrestre, tá bom? Nós chamamos de brisa terrestre. Continuando, nós temos o outro processo de propagação de calor que nós chamamos de irradiação térmica. O que seria a irradiação térmica ou simplesmente radiação térmica? Ora, radiação térmica ou irradiação térmica é o processo de propagação de calor em que a energia térmica se propaga sob a forma de ondas eletromagnéticas. Então, nesse processo de propagação de calor, em que o calor ele viaja na forma de ondas eletromagnéticas, nós chamamos de irradiação térmica. A energia chega até o indivíduo por um tipo de radiação que se propaga tanto na matéria como no vácuo. Então, observe só, senhores. Na irradiação térmica, o calor ele se propaga tanto no meio material quanto no meio sem matéria, como no vácuo. A energia que vem do Sol, que viaja no vácuo, a energia que vem do Sol, e essa energia viaja no vácuo e aquece o nosso planeta, é transmitida por irradiação térmica. Observe só, senhores, do Sol até a Terra não existem lugares, regiões de vácuo.
né? Então, como é que essa energia vem do Sol até a Terra? Vem através de ondas eletromagnéticas, vem através do processo de propagação de calor, denominado de irradiação térmica. Aqui nós temos uma ilustração, você tem o Sol emite ondas eletromagnéticas, né? E tem algumas ondas eletromagnéticas que transportam energia térmica. E essas ondas eletromagnéticas chegam até a Terra trazendo energia, e uma dessas energias seria o calor, tá bom? Então esse processo de propagação de calor, onde o Sol aquece a Terra, é através da irradiação térmica. Alguns materiais, como por exemplo o vidro, o plástico, dificultam a passagem da radiação térmica. Forma de propagação de calor, transmissão de calor por meio de radiação eletromagnética, mas permite a passagem da luz. Por isso, a maioria das estufas possuem cobertura de vidro ou de plástico. Então você tem lá uma estufa, né, onde você coloca plantas, né, para evitar da chuva e qualquer outra questão climática. E as plantas, elas necessitam de quê? De luz, né? Elas necessitam de luz para realizar a fotossíntese. E aí, para manter essa temperatura aqui dentro dessa estufa constante, né, eles utilizam materiais que facilitam a passagem da luz e dificultam a passagem de calor por irradiação térmica. Por isso, essas estufas utilizam vidro ou plásticos, né, que dificultam a passagem de radiações térmicas, de energia térmica através de ondas eletromagnéticas. Só relembrando, senhores, a propagação de calor pode ocorrer de três formas, através de 3 processos. Um deles é a condução térmica, o outro é a convecção térmica e o outro é a irradiação térmica. A condução térmica acontece, em geral, nos sólidos, e o calor ele se propaga de molécula para molécula. Nesse processo que nós chamamos de condução térmica, não ocorre deslocamento de matéria. O outro processo é a convecção térmica, predomina nos líquidos e gases, através de correntes de convecção. Corrente de convecção é o deslocamento de massas gasosas ou líquidas por conta da sua diferença de densidade, onde o corpo mais denso ele tende a descer e o corpo menos denso ele tende a subir. Já o processo de propagação de calor por irradiação térmica ocorre por radiação térmica. Não é necessário a presença de meio material, ou seja, esse processo de propagação de calor pode ocorrer no vácuo. Ao contrário dos outros dois, por exemplo, condução térmica ocorre em sólido, necessita de meio material. A convecção térmica ocorre em líquidos e gases, necessita de meio material. Já a irradiação térmica, ela pode ocorrer sem a presença de um meio material, ou seja, ela ocorre também no vácuo. Senhores, a nossa aula de hoje ela se encerra aqui. Muito obrigado. Se cuidem e cuidem da família de vocês.